Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Arda foi lá no casamento da Auliar revoltado, querendo acabar de uma vez por todas com o Kenan. Então foi aí que tanto a Efsun quanto também a Auliar, todo mundo ficou desesperado com aquela cena. E agora, logo depois que eles chegaram em casa, o Arda se tranca dentro do quarto, a Efsun fica batendo ali na porta para que ele abra a porta e deixe de ser besta, fica ali feito uma criança, e o Arda continua dizendo que ela vai embora e deixe ele em paz. A Sultan se aproxima e pergunta a ela o que foi que aconteceu. Por sua vez, a Efsun fica narrando para ela ali tudo o que aconteceu lá no casamento e fala que o Arda, ele tá revoltado porque a mãe dele ia se casar lá com o Kenan e que ele conseguiu achar até uma arma lá dentro do escritório, foi até lá, só que se não fosse por ela estar naquele lugar, colocar os peitos dela na frente ali para que impedisse tudo aquilo, uma grande besteira ali teria acontecido. Por sua vez, a Sultan, ela fica o tempo todinho ali sem entender o que é que ela está querendo dizer e por que ela foi inventar de fazer isso, mas ela continua dizendo que ela, valente como ela é, ela conseguiu ali se atravessar na frente do Arda e disse a ele que ele não poderia fazer isso com o Kenan, que ele ia se transformar em um assassino, mas mesmo assim ele tentou fazer aquilo, mas ela conseguiu impedir e que logo depois que tudo isso aconteceu, ela mesma sozinha ali conseguiu salvar a vida de todos eles. A Sultan diz a ela que quando for depois ela conta tudo isso para ela com mais calma. Dentro do carro, o Kenan está conversando com a Auliar e pede a ela que, por favor, que não vá se preocupar lá com o Arda, porque ela sabe muito bem que ele é um jovem, é um menino ainda e que ele faz besteira como qualquer jovem faz. Ela fica calada, meio destrenada ali, ele continua falando que ele não tem nada para se ocupar, mas que não se preocupe que uma hora dessas aí tudo vai mudar. Ela diz que fica pensando ali, que acredita que isso possa nunca passar e que ela fica ali se lamentando porque fica com muito medo de um dia perder ali o seu filho. O Kenan diz a ela que ela não precisa se preocupar, que com o tempo ele vai melhorar e que tudo o que aconteceu no dia de hoje deve ter afetado muito a cabeça dele. Ela fica calada, sem falar nada, e ele continua dizendo que mais cedo ou mais tarde o Arda vai esquecer tudo isso e chama ela para que eles possam entrar naquela casa, e ela diz a ele que não, que na realidade não acha que é o certo a se fazer e que inclusive acredita que eles não deveriam nem ter voltado para aquela casa. Ela continua dizendo para ele que acredita que eles não deveriam estar ali, deveria ir logo embora, e ele diz a ela que não, que eles não podem fazer isso, que na realidade essa é a nossa casa. Olha só, ele já tá achando que a casa também é dele e continua dizendo a Auliar que essa aqui é a nossa casa, foi aqui onde começou o nosso amor. Ele continua dizendo para Auliar que ali é sim a casa deles dois e que ali eles vão vencer juntos e que não há nada nem ninguém que venha impedir a felicidade deles. Ela fica calada, sem saber o que fazer, e ele continua dizendo que ninguém vai tirar ali a felicidade deles dois e chama ela para que eles vá agora mesmo. Logo depois que eles saem, então a cena volta novamente para dentro de casa, que a campainha toca, então desce o Mehmet, vem também ali a Auliar e também a Efsun, que percebe ali até uma empregada nova e pergunta quem é essa mulher e cadê a outra, mas quando ela abre a porta, todos eles vão se dar de frente ali com o Kenan, que chega até debochando com a Auliar ali nos braços, olhando para todos eles e sorrindo, inclusivamente para o Mehmet, porque todo esse plano que ele está fazendo aí é para tentar de uma vez por todas derrubar o Mehmet. O Kenan, logo depois de colocar ela no chão, ele chama a Auliar de carinho e diz que ali essa casa, essa mansão é o nosso ninho de amor, e a Efsun escuta isso com a Sultan e começa a sorrir. O Mehmet olha para eles dois e pergunta o que eles acreditam que estão fazendo. O Kenan apenas olha para o Mehmet e diz que aqui é a nossa casa, e a Auliar, percebendo que alguma coisa vai acontecer, pede ao Mehmet que se acalme. O Mehmet não quer nem saber, ele começa a se revoltar e diz que vai falar só uma vez que eles vão embora dali agora mesmo. A Auliar chama pelo nome dele, o Kenan diz que ele não vem estragar o seu dia ali de amor, e o Mehmet continua dizendo que já falou que eles vão embora dali agora mesmo e não façam ele falar novamente. A Auliar fica pedindo a ele que por favor que ele se acalme, então o Kenan não quer nem saber, ele puxa a arma ali, aponta para o Mehmet e diz que basta, agora já basta. Só que o Mehmet, ele pensa mesmo, todo mundo na realidade pensa que ele ia querer atirar no Mehmet,
Só que o Mehmet ele fica lá parado olhando e o Kenan apenas diz que o sobrinho dele tentou atirar nele com isso ali, que acredita que essa arma é dele. Então vira o cabo para o Mehmet e entrega a arma dizendo que essa arma é dele. Mehmet fica olhando para a arma sem saber o que fazer e o Kenan continua dizendo pegue a arma e que talvez, quem sabe, ele consiga até se atrever em atirar nele. Mehmet fica sem saber o que fazer, se pega ou se não pega. Auliar feito um calanga ali, balançando a cabeça para que ele não pegue, e o Kenan fazendo umas caretas, contando para ele, pega, não pegue. Então, por sua vez, o Mehmet acaba pegando, e nesse exato momento é quando o Ardan vem chegando. Só que com o Ardan o negócio é diferente, que ele já chega logo esculhambando logo e pergunta a ele o que ele está fazendo naquela casa ali como um maldito sem vergonha. O Kenan dá uma debochada no Ardan e diz ao Mehmet que ele esconda essa arma aí em algum lugar que os meninos, as crianças não possam ver. Ardan fica sem resposta, mas revoltado, e o Kenan apenas diz vamos embora, amor, e sobe com ela para o seu quarto. Só que quando ele vai subindo ali a escada, ele olha para a empregada e pede a ela que por favor que traga a bebida e as taças. Logo depois o Kenan vai subindo a escada e a cada passo que ele dá, ele olha para trás e fica sorrindo, debochando mesmo da cara de todo mundo ali, até Efsun fica sem acreditar o que está acontecendo. Não só Efsun, na realidade todo mundo ali, mas o Mehmet, o negócio dele agora é questionar o Ardan se é verdade o que o Kenan falou sobre aquela arma. O Ardan, por sua vez, ele não responde nada de início, né? E o Mehmet diz a ele que responda agora mesmo a pergunta que ele fez. O Ardan então responde o que mais ele poderia fazer, porque ele não suporta ver a mãe dele com esse tipo de gente ali, e pergunta de novo ao Mehmet o que mais ele poderia fazer se não fosse isso. A Sultan vai se aproximando do Mehmet e diz que isso é tudo verdade, o que ele está falando, e que inclusive se Efsun tivesse entrado no meio ali para tentar defender, atrapalhar aquilo ali, tudo isso teria se convertido ali em uma grande tragédia. Eles ficam calados e ela continua dizendo que assim ela, a Auliar, não teria se salvado, inclusive também ali com seu esposo. A Furiar, ela começa a sentir uma dor, o Mehmet se preocupa e pergunta se ela está se sentindo bem. Ela diz que não sabe o que está acontecendo, mas na verdade ela está sentindo ali uma grande dor. A Sultan pede a ela que por favor que ela se acalme, respire fundo. O Ardan fica ali olhando e logo depois a Furiar diz a ela que tudo bem, ninguém precisa se preocupar, que ela já está se sentindo melhor. Agora dentro do quarto, o Kenan olha para Auliar e diz a ela que por fim agora ela não tem mais nada o que temer. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela não precisa ter mais medo de ninguém e que agora eles passaram da fase mais difícil, e ela diz a ele que espera muito que ele tenha razão. Mas o negócio do Kenan agora é querer tirar a roupa dela e começa a entrar um clima ali como se ele quisessem fazer aquilo que vocês já sabem, né, tal. Então ali ele começa a tirar a roupa dela, fica olhando para ela, e só que quando eles iam começar o combate, é aí que o telefone do Kenan toca. Ele diz a ela que precisa atender o telefonema e ela diz que tudo bem. Ele sai um pouco de lado e fala com o Papacebo, perguntando a ele o que foi que aconteceu, e ele responde ao Kenan que ele já fez o que ele pediu, queimou toda a casa e que acredita que nenhum deles vão conseguir mais morar ali. E o Kenan ele fica tentando despistar porque tá próximo ali da Auliar, lógico, né? E ele diz a ele que tudo bem, que agradece, e quando for depois eles falam sobre isso porque agora ele está ocupado. Já lá com a Efsun, ela tá o tempo todinho conversando com a Sultan e dizendo que acredita que isso não vai dar certo, elas ficar ali com essas duas famílias reunidas porque é um bando de doido ali. E a Sultan diz a ela que seria melhor elas voltarem lá para o cantinho delas, e a Efsun até concorda e diz que sim, vamos fazer isso. Só que quando ela tá começando a se organizar, do nada o Ardan chega, emburaca logo e diz a Efsun que ela tem que ir ali com ele e pega nela. Só que a Sultan dá uma tapa na mão dele e diz a ele que não fique pegando nela assim não, e ele diz a ela que ela fique no cantinho dela ali, que vai levar a Efsun sim ali com ele, e sai puxando ela, e a Efsun fica até sem saber o que fazer, e a Sultan diz a ela que tenha muito cuidado. Só que é nesse exato momento, quando o Ardan emburaca ali o quarto do Kenan, que já estava ali preparado para o combate novamente, e não quer nem saber, o Kenan se levanta revoltado, até assustado, e pergunta como ele se atreve a entrar dentro de um quarto assim de um recém-casado. Ardan tenta até falar, e a Auliar grita com ele perguntando o que ele pensa que está fazendo. O Ardan pergunta se ela não sabe o que ele está fazendo, se não está bem claro ali porque ele pediu que ela não se casasse com esse tipo, mas é justamente isso que ela fez, implorou
procurou, falou com ela, mas ela acabou passando por cima dele e fazendo tudo isso. Assunta nesse momento chega e fica escutando toda aquela conversa, enquanto o Arda continua dizendo e frisa ali para a mãe e para o Kenan que nesse momento ele quer deixar bem claro que a Efsun é sua esposa e que a partir de agora ela não vai a lugar nenhum. A Sultan até sorri, a Auliá ela fica assustada e o Arda pergunta se isso ficou bem claro, porque vocês já sabem que estava tudo preparado ali para se separar, e a Auliá entra em desespero ao saber que o plano dela de separação contra a Efsun agora foi por água abaixo de uma vez por todas.